Tudo começa na alta nuvem dos céus, onde um gato calmo leva seu mundo para uma ilha flutuante no topo do mundo. Ele se apaixona por outro gato preto e eles acabam se casando. Como resultado, o mundo é dividido em dois: o reino flutuante dos brancos e o reino escuro e preto dos negros. A Rainha da Luz lidera a ilha flutuante dos brancos, enquanto o Rei da Escuridão lidera a ilha escura dos pretos. O mundo sobrevive com um equilíbrio em que os brancos permanecem na sua ilha flutuante e os pretos no chão. No chão, o mundo está lutando contra um mestre violento chamado Baal, e um jovem sem nome sai para encontrar seus anciãos, que lhe perguntam se ele está preparado para o trabalho do dia e como irão caçar e conseguir uma refeição para todos os membros da comunidade. Espera-se que consigam retornar com refeições. De repente, um homem vem anunciar que todo o portão está sob ataque e os monstros da escuridão atacaram. Os homens saem em grande número com todas as suas armas e as mulheres trazem seus ancinhos para lutar. Pedem ao menino que leve todas as crianças para os arredores da cidade, pois há uma caverna onde todos podem se esconder para a segurança. Ele entra em ação, reúne todas as crianças e as leva embora. Infelizmente, ele está fraco demais para proteger todas as crianças, então só lhe restam duas. Essas crianças são irmãs, e uma delas é atacada pelo monstro e fica ferida. Ele a carrega com o ferimento e tenta chegar à caverna com ela, mas quando não está atento, um monstro se esgueira por trás dele e tenta atacá-lo. O último menino, enquanto tenta proteger seus irmãos, decide se sacrificar pelo bem maior. Ele vai até o monstro e é morto enquanto diz ao garoto para levar sua irmã para um lugar seguro e deixá-lo morrer. Eventualmente, toda a aldeia está em ruínas e ninguém está lá novamente. O jovem acha difícil pensar na vida. Ele perdeu tudo o que a vida tem e não acha que algo valioso possa vir da vida novamente. Como resultado, ele começa a cavar um buraco. Por outro lado, um homem mais velho e fraco entra na cidade. Olhando para seu mapa, ele considera que há algumas cidades próximas onde poderia passar a noite, mas quando se aproxima, vê que não sobrou nenhuma cidade ali. Ele vê o jovem em um buraco e pergunta a ele sobre as cidades próximas. O menino pergunta para onde ele está indo e diz que não existe mais cidade, que todas as vilas agora estão em ruínas e foram destruídas. Ele fica chocado. Ele pergunta ao homem mais velho se é verdade que a cidade deles é protegida pelo rei, o Rei das Trevas, e por que o Rei das Trevas observou e olhou para eles até que todos fossem destruídos. Este homem mais velho não acredita na integridade do Rei das Trevas. A razão para isso ele revelará mais tarde. Independentemente disso, ele diz ao menino que o reino está sob o Rei das Trevas. Ele vê que o menino está cavando um buraco e pergunta por que ele está fazendo isso. O garoto diz ao homem para não lhe fazer perguntas e afirma que, mesmo se ele explicar, o homem não entenderá o que está passando. Ele diz que o que está fazendo pode parecer sem valor para qualquer um, mas é a única maneira de se sentir melhor. O homem insiste que quer saber por que ele está fazendo isso, e ele diz ao homem que quer se aproximar da luz. O Reino Branco está no céu, e ele sente que o buraco profundo será mais fácil para a luz penetrar do que o chão. O homem diz-lhe para parar de cavar, ele diz ao menino que está com fome e não comeu, então deveria parar de se estressar antes de desmaiar. O menino diz que não pode desmaiar, pois tem dormido bem. O que é um sono de qualidade sem comida? O homem joga-lhe um pão e ele pega e come com toda a eficiência. Ele quase se engasga com a comida e o homem joga-lhe água. Ele está tão entusiasmado e feliz. O homem pede que ele saia e descanse, mas quando ele recusa, o homem lhe joga uma espada. O homem pergunta por que ele está cavando um buraco quando poderia fazer o melhor para ajudar na situação. Ele acredita que não é seu lugar ajudar e que mal consegue fazer isso. O homem se apresenta como Esquias e pergunta ao garoto o seu nome, mas o garoto diz que não tem nome. Todos o chamam do que quiserem, então Esquias pode chamá-lo do que quiser. Esquias também pega sua espada e começa a lutar. O garoto se pergunta o que Esquias está fazendo, e se Esquias pretende ensiná-lo a lutar, pois ele não quer aprender quantos monstros pode enfrentar sozinho. Esquias diz a ele que não há ninguém lá para salvá-lo. O garoto também percebe que não pode lutar contra Esquias e tenta parar, mas Esquias se pergunta por que ele pegou a espada em primeiro lugar. Esquias eventualmente para a luta e diz que não sabia que o final seria tão feliz.
O garoto pergunta como ele sabe que não quer lutar novamente. O garoto diz que ainda quer lutar contra Esquias, mas Esquias informa que é o fim da sua vida. Ele explica ainda que é o príncipe das trevas e que lutou contra o rei das trevas para assumir a liderança do reino, porque percebeu que as coisas não estão indo como deveriam. No entanto, ele não conseguiu derrotar o rei das trevas e estava enfraquecido, então procurava um bom lugar para morrer e não sabia que teria um fim tão feliz com o jovem menino. Ele joga sua espada ao menino e diz que o escolheu como o próximo príncipe das trevas e rei. Ele diz para ele ir à cidade e visitar sua mansão, e quem quer que veja aquela espada com ele o reconhecerá. O garoto se recusa a ir, mas ele diz que viu seu eu mais jovem naquele garoto. Ele lhe diz que o mundo não está como deveria, e que ele precisa de alguém para ajudá-lo a mudar o mundo. Ele também informa que um grande cavaleiro está em seus aposentos chamado Valas. Se ele provar ser grandioso, Valas o seguirá. Além disso, Valas é muito leal a quem ele quiser, e se Valas oferecer para ir com ele, Valas o seguirá até o fim do mundo. Skiers morre e o garoto jovem viaja sozinho para a cidade. Enquanto isso, o Reino dos Brancos também sofre violência. Guerreiros e monstros do Reino das Trevas foram enviados para matá-los e todo o seu exército, incluindo a própria Rainha da Luz, Rainha Íris, e o Mago e o Chefe da Noite, Shima, Fuzi, e alguns outros guerreiros notáveis se unem à luta enquanto pedem apoio ao Protetor das Runas. Assim que a guerra termina, Fuzi retorna para casa e encontra seu irmão mais novo, Tel, que está animado para vê-lo. E Shima também motiva todos os seus guerreiros e lhes diz que devem descansar e se preparar para a próxima guerra. Ela sai e se encontra com Fuzi, e eles entram na casa para falar sobre Íris. Fuzi pergunta a Shima se ela obteve seus poderes da tiara em sua cabeça, e se ela acha que Íris conseguirá derrotar o Rei das Trevas com seus poderes. Eles admitem que ela é poderosa, mas ela não pode se esgotar, porque se o fizer, poderá perder a vida. Fuzi aconselha a Shima a não ter essa conversa em público, pois pode ser difamação à rainha. Além disso, o servo de Íris a vê após a guerra e percebe que ela parece fraca e cansada. Eles perguntam se ela esgotou seus poderes e aconselham-na a descansar, mas ela não consegue dormir, então vai para a ruína do progenitor implorar por ajuda e proteção. Sharma vem encontrá-la. Íris chama Shima de irmã mais velha e revela que antes de competir pela Rainha da Luz contra Shima, ela e Shima treinaram juntas, e Shima foi uma das pessoas que a ajudou a ficar mais forte. Shima lembra a Íris que agora ela é o rei, e quem venceu a luta entre elas, então tem certeza de que merece a posição. Ela pergunta a Íris se lembra da última Rainha da Luz e de como seu rosto estava sorridente ao assistir à competição. Ambas admitem que as memórias sobre a Rainha da Luz estão se desvanecendo e todas esperam que a guerra termine rápido e que o Rei da Escuridão mude de ideia. Íris diz que sabe que quando o próximo Rei da Escuridão chegar, o mundo se tornará um lugar melhor. Mas Shima pergunta se ela ainda acha que estará viva quando o próximo Rei da Escuridão chegar. Íris revela que não se importa em estar viva ou não. Ela espera que um dia o mundo se torne seguro para todos. Mais tarde, o jovem rapaz chega ao reino e pergunta pela mansão de Skiers. O cavaleiro que ele encontra na porta pergunta onde ele encontrou essa espada, e antes que ele explique, o cavaleiro começa a lutar com ele. Ele imediatamente descobre que o cavaleiro poderia ser Valas, e pergunta ao cavaleiro se ele é Valas. Valas admite o nome e pergunta sobre Skiers, mas ele diz que Skiers está morto. Valas fica violento e ataca o garoto, e o garoto cai. Ele se aproxima e diz que sabe que o garoto não poderia ter matado Skiers porque o garoto é fraco. O garoto se apresenta como o Príncipe das Trevas. O próximo rei, Valas, ri dele, perguntando se ele acha que pode fazer tudo isso estando nas ruínas assim. Mas o garoto corajosamente lhe diz que pode fazer isso mesmo que esteja nas ruínas, pois conhece seus poderes e capacidades. Valas acredita nele e promete segui-lo. Ele também o deixa nos aposentos de Skiers. No reino de White, o guarda anuncia que o portão oeste está sob ataque dos Baal. Íris diz a Shima para contatar os outros magos para lutar e também ordena a Fuzi que leve os cavaleiros para a batalha. Shima usa sua tiara para alcançar todos os magos que também recebem seu aviso e acordam para lutar. Eles partem para suas posições. Baal está ansioso para lutar contra Íris e procura por toda a cidade por ela.
Quando ele vê alguns dos magos, tenta assustá-los pedindo para enviarem íris para ele em vez de se matarem lutando contra ele. Eles lançam suas magias contra ele, mas nenhum de seus ataques o afeta. Ele os ataca primeiro, destruindo todo o telhado onde eles estão. Ele sai dali e vê alguns cavaleiros liderados por Fuse. Ele vai ao encontro deles e novamente pede que não percam suas vidas lutando com ele e que deveriam trazer íris. Eles se recusam a responder e atiram flechas nele. Ele está prestes a intervir quando Lord Elancha aparece para lutar em seu lugar. Eles apreciam Elancha e dizem que vão retornar à cidade e proteger os outros aldeões. Quando Baal vê Elancha, ele reconhece Elancha como o chefe dos elfos que comanda 3 espíritos diferentes: fogo, água e terra. Elancha pede a seus espíritos para lutar e Baal também antecipa os ataques deles. Quando eles atacam, Baal os elogia dizendo que estão indo bem, mas afirma que não são suficientes. Ele tenta lançar seu ataque, e quando Elancha vê sua capacidade, grita para seus espíritos voltarem. Ele percebe que Baal é mais forte do que havia imaginado e começa a suar e pensar em como sobreviveria. Felizmente, ele vê Íris. Íris está parada perto da parede e vê alguns de seus cidadãos mortos. A última cidadã sobrevivente reza por ela e ela vai lutar. Ela avisa Baal que se lutar com ele não o permitirá ficar, mas Baal também está preparado para todos os ataques dela. Enquanto isso, no caminho de Fuse para o reino, ele enfrenta 2 homens e assume que são cavaleiros do Reino dos Negros. Ele os confronta, perguntando por que são covardes, e eles usam o fato de Baal estar lutando com eles para atacar. Esses homens insistem que não são cavaleiros e que são apenas desertores procurando um bom lugar para descansar. Ele pede que eles larguem suas espadas e eles o fazem. Eles também se ajoelham diante dele. De repente, o poder das trevas os envolve e eles pegam suas espadas de volta. Fuse mata um deles e ordena que seus cavaleiros lutem contra o restante. Íris luta para confrontar Baal, que também se revela forte. Ela decide esgotar todos os seus poderes, mas Alantis a avisa sobre o que poderia ser o resultado. Ela se contém e Baal se sente envergonhado por lutar com ela sem que ela esteja com toda a sua energia e vai embora, esperando voltar quando ela estiver pronta para uma luta de verdade. No Reino dos Negros, Valis encontra o Rei das Trevas, no entanto o rei não está por perto. O cavaleiro que liderou os ataques no Reino dos Brancos naquele dia vem dar um relatório e informa que eles têm que parar de lutar. Ele reclama que perdeu um cavaleiro naquele dia e não acha que o povo dos negros é apenas selvagens que podem lutar com qualquer um a qualquer momento. Antes que Valis pudesse responder, o Rei das Trevas chega e ataca o cavaleiro, matando-o. Quando ele se senta, Valis lhe diz que não deveria ter se maculado ao sujar suas mãos de sangue, pois ele mesmo teria matado o homem pelo rei, se o rei quisesse. O rei afirma que não há razão para o Reino dos Negros permanecer na Terra enquanto o Reino dos Brancos está nos céus. Os 2 reinos não podem coexistir no mundo, e ele não desistirá até ter certeza de que o Reino dos Brancos não existirá mais e que o mundo está coberto de escuridão. Valis admite que o rei tem razão, mas diz que não é uma boa estratégia se continuarem perdendo homens. Eles também terão um problema, que é o rei do egoísmo, Baal. Valis volta para casa e encontra o jovem, o Príncipe das Trevas. O Príncipe das Trevas pergunta de onde ele está vindo, e ele diz que está vindo do palácio do Rei das Trevas. O príncipe assumiu que Valis era leal apenas a ele, mas Valis explica que é leal ao rei e aos seus sucessores, e que ele não precisa ter medo, pois é leal a ele também. O príncipe diz a Valis que gostaria de treinar com uma espada e aprender a lutar. Ele afirma que não merece ser rei se não puder derrotar Valis, mas Valis informa que lutar não é seu principal objetivo, mas ele tem que ler. Valis traz alguns livros para a mesa dele e diz para ele ler, perguntando como ele quer se tornar rei se ele não aprende um garoto fazendeiro e outras coisas, e se ele quer que seu povo passe fome. Ele também diz ao príncipe que se ele quer a dignidade do rei, ele tem que aprimorar suas palavras também. Ele aceita treinar o príncipe também e informa que outros sucessores buscam o trono, e ele tem que se destacar se quiser o trono. Eles começam o treinamento e o príncipe aprende consideravelmente rápido. Por outro lado, na floresta, a demônia verde-cinza Lady Grossa caminha com seus cavaleiros. Ela está procurando o príncipe e está cansada de buscar, perguntando-se por que o príncipe estaria em um lugar como aquele.
Ela faz uma pausa para descansar e, de repente, alguns monstros os atacam. Os cavaleiros tentam agir lutando contra os monstros, mas ela lhes diz para não se preocuparem e vai lutar sozinha. Ela os derrota com um só ataque e todos os seus cavaleiros a elogiam. Enquanto está absorta nos elogios, outro monstro vem em sua direção. O monstro está muito perto para que ela possa se defender e ela não sabe o que fazer. De repente, o príncipe chega e mata o monstro. Ele se apresenta como o príncipe e ela se pergunta por que o príncipe está em um lugar tão distante assim. Ele diz que está treinando e que a floresta não é muito longe de sua casa. Como ela não tem muito mais a dizer, ele tenta ir embora. Groza está tão absorta em como ele é bonito que seus cavaleiros precisam chamá-la de volta à realidade antes que ela se lembre de que estava procurando por ele e que quer lhe dizer algo. Ela o chama de volta e pergunta se pode vê-lo e conversar. Ela informa-o sobre uma competição entre ele e todos os outros sucessores e diz que, se ele ganhar, será considerado o verdadeiro príncipe e terá a espada, a grande espada dos negros. Ele olha para a espada que recebeu de Esquias e Groza se pergunta se ele tem um apego especial à espada. De qualquer forma, ele planeja entrar na luta. No Reino de Branco, Iris retorna e vê seu reino em ruínas. Ele chama ajuda para os feridos e Shima chega. Shima a informa que quando Fuse e os cavaleiros voltaram para proteger a cidade, foram confrontados por guerreiros humanos do Reino de Pretos, o que causou sua derrota. Iris permanece distraída em seu palácio enquanto pensa nas responsabilidades que foram colocadas sobre seus ombros e em como irá administrá-las. Shima a encontra e chama sua atenção repetidamente antes que ela possa responder. Ela lhe diz que está perdida em pensamentos e pergunta o que ela acha. Ela também diz que pode ser que a antiga rainha também estivesse perdida em pensamentos quando pensaram que ela parecia em paz. Ela informa a Iris que irá gerir a reconstrução da cidade destruída e Iris pede que o faça bem. Quando ela sai, Iris pensa na antiga rainha. Ela se lembra de que quando eram mais jovens, antes de se tornar rainha, costumava acordar muito cedo e ficar ao lado da cidade para orar pelo reino dos brancos. Uma manhã, Shima vem encontrá-la e ela pergunta se ainda é madrugadora. Shima diz que não consegue ser madrugadora porque gosta de dormir. E Iris lembra que ela tem muito mais responsabilidades e deve cuidar de seus irmãos, Theo e Fuse. Shima zomba que eles são responsabilidade suficiente e mais do que o bastante para ela, e que ela dará para Iris se ela quiser. Elas riem e Iris pergunta a Shima se ela sabe o que significa ser a Rainha da Luz. Shima diz que nunca pensou nisso, mas Iris se pergunta qual exatamente é o fardo e a responsabilidade da Rainha da Luz. Eles retornam aos seus aposentos, onde veem a Rainha da Luz. Eles apreciam o quão graciosa ela parece e ambos antecipam sua batalha e competição para ser a Rainha da Luz. Ambos esperam dar o seu melhor para vencer as batalhas, mas Iris parece perturbada. Shima pergunta se ela duvida de sua habilidade ou se a posição a assusta, mas Iris diz que não. Ela devolve a pergunta para Shima, que admite que geralmente sente que a responsabilidade seria demais para ela, e acha tedioso ser a rainha. A rainha deve permanecer no palácio e não deve sair. Shima não acha que tem habilidade para um estilo de vida tão monótono, mas Iris diz que pode não ser tão monótono, e que não sabem se a rainha sai às escondidas às vezes. Shima discorda e eles saem. Ela pergunta se Iris viria jantar na casa dela naquela noite e diz que Fuse estava ansioso pelo jantar, já que faz tempo que não comem juntos. Elas saem para colher vegetais selvagens e os levam para a casa de Shima, onde comem e se divertem. Após a refeição, Iris agradece a todos pela comida e Theo pergunta se ela voltará a visitá-los. Eles fazem uma piada sobre isso e Fuse acompanha Iris até a sua casa. No caminho, Iris agradece a ele pela comida e ele também diz a Iris que é merecido, já que ela traz vegetais para eles também. Ela lhe lembra que eles poderiam pegar os vegetais na floresta, mas ele insiste que os dela são mais doces do que os da floresta. Ela pergunta se ele conhece a responsabilidade de uma rainha, e ele diz que não, mas afirma que sua responsabilidade como cavaleiro é garantir que ele proteja a rainha. No dia seguinte, Iris anda pelo reino e alguns monstros a atacam. Ela tenta correr, mas não consegue escapar, então luta contra eles e vence.
De repente, ela ouve a voz da deusa da luz. Ela lhe diz que a rainha da luz é a última nascida dos piores e que ela deve fazer uma caminhada de solidão. Naquele dia, Íris promete que fará essa caminhada, custe o que custar. Por outro lado, Valis informa ao príncipe que ele tem que lutar, de acordo com a doutrina da família deles. Ele diz que vai ao rei, mas está certo de que o príncipe vencerá e confia no príncipe. A competição começa e Groza anuncia que a competição começará com uma guerra entre todos os príncipes e monstros, e os dois últimos príncipes terão um duelo. Eles soltam os monstros e durante a luta, o príncipe ajuda um dos outros príncipes para que ela não morra. Os outros se perguntam por que ele ajudaria alguém em uma competição, mas ele diz que é apenas porque não quer que ela morra. A mulher nem aprecia seus gestos gentis e diz para ele ir embora. A luta continua, e outro grande monstro aparece que só o príncipe pode matar. Eventualmente, o príncipe se classifica com outro príncipe chamado Adel. Adel o segue até o vestiário em antecipação à próxima luta. Ele pergunta ao príncipe por que ele salvou a garota, e o príncipe revela que é porque não quer que ela morra. Adel diz a ele que não há como ele não querer matar alguém se ele quer se tornar o rei das trevas, e ele tem que aceitar a morte das pessoas. O príncipe insiste que se matar é a única maneira de se tornar rei. Ele prefere encontrar outra maneira. A segunda parte da competição começa, e ele supera Adel. No entanto, ele não mata Adel e Adel pergunta por quê. Com raiva, Adel pega sua espada novamente e continua a luta, declarando que se tiver a oportunidade de matar o rei, ele o fará sem pensar duas vezes. Infelizmente para ele, ele não tem nenhuma, e o príncipe vence a luta. Ele pega a grande espada do negro e sai com Adel e Groza. Adel se apresenta e eles veem Valis na frente. Valis nem precisa pedir o relatório da competição. Adel pergunta a Valis por que ele tinha visitado e Valis diz que tem uma mensagem para eles do rei. Os dois sucessores qualificados devem levar uma mensagem ao Reino de Branco para o rei. Enquanto isso, o príncipe também tem a mesma pergunta que Íris tinha em mente. Ele se pergunta repetidamente qual é o trabalho do Rei dos Negros enquanto Íris pega sua espada e vai olhar para seu reino. Eles começam sua jornada para o Reino de Branco e pegam um barco que está voando no céu. Os passageiros do barco não facilitam a jornada ao continuarem falando sobre como pode ser difícil para eles chegarem ao Reino de Branco e como seu barco pode estar voando com magia, o que os torna mágicos. Como o navio nem sequer tem uma janela, os convidados Groza, Adel e o príncipe ficam no topo do barco para observar a jornada de perto. Quando estão quase a chegar ao destino, Groza se pergunta como a missão vai correr e se conseguirão entregar a carta. Ela informou-os de que, mesmo que o mundo contenha apenas estes dois reinos, os reinos estão em guerra e, por mais que pareça, não são amigos, então seria insano fingirem estar bem. Ela pergunta ao príncipe se ele acha que vai conseguir entregar a mensagem e o príncipe diz que, mesmo que não ache que é capaz, ele acha que pode fazer o trabalho de um emissário e entregará a carta. Adel interfere. Ele diz ao príncipe que ele não tem boas habilidades de comunicação e é até um pouco tímido. Então, o que o faz pensar que ele poderia entregar a mensagem? O príncipe sente que consegue fazer exatamente isso e Adel lembra-o de que os dois reinos estão em guerra. Ele propõe que, já que é melhor em comunicação e a forma como a comunicação acontece determinaria se eles voltarão para casa ou não, ele se oferece para ser um mensageiro enquanto o príncipe finge ser seu guarda. Isso parece uma ótima ideia para os três e o príncipe aprecia seus esforços altruístas. Eles chegam ao reino de White e Fúzi os recebe. Ele saca sua espada para eles e o príncipe também saca sua espada. Adel interfere e pede desculpas a Fúzi pelo comportamento do príncipe. Ele diz a Fúzi que estão ali apenas para entregar uma mensagem à sua rainha e não tem intenção de causar problemas. Fúzi se pergunta se está obrigado a recolher a carta deles. E eles tentam implorar a Fúzi que sua rainha já havia sido informada da visita antes da visita e que não tem más intenções. Ele implora a Fúzi para baixar suas armas, mas Fúzi se recusa, alegando que o povo dos negros é covarde e faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Adel tenta convencer Fúzi dizendo-lhe que nem todos são assim no reino dos negros e até os cidadãos sofrem pelas atitudes do seu rei egoísta que acredita ter o mundo em suas mãos. Eles não podem fazer nada a respeito.
Ele pode matar até mesmo seus cidadãos, quanto mais o povo dos brancos. E Adel também diz que se o rei morrer e outro rei assumir, o mundo será mais pacífico para todos eles viverem. Fuzzy pensa em quão indefesos eram os cavaleiros que os atacaram. Ele considera que as pessoas são indefesas, mas declara que independentemente do que o povo dos negros esteja passando, não é da sua conta, e eles podem desfrutar disso. Ele eventualmente pega a carta de Adel e a envia para Iris, enquanto se recusa a seguir Adel e o príncipe para o palácio. Adel continua tentando convencê-lo com palavras e, eventualmente, Adel o conquista e ele os convida. Ele lhes diz para largarem as armas na frente do palácio e os leva para dentro. Quando continuam murmurando no caminho, ele pede que se calem, dizendo que são convidados e devem estar ali. Ele também diz que vão falar oficialmente com todos, incluindo a rainha. Fuzzy pergunta a Adel quantos dias eles podem ficar lá e Adel diz que podem partir naquele dia, dependendo de como a negociação vá ou devem sair no dia seguinte, porque sabe que a negociação não será tão fácil. Eventualmente, eles encontram Iris. Ela olha para o príncipe e mesmo que ele esteja disfarçado como um guarda, ela ainda sente algo diferente nele. Ela lhes diz que leu a carta enviada pelo rei deles e que o rei está pedindo que os dois países se unam para destruir Baal. Ela sente que, se Baal eventualmente partir, o rei colocará todo o seu desejo de sangue no reino dela e os destruirá. Ela admite que Baal está realmente perturbando os dois reinos e que eles precisam de uma solução duradoura, mas ela não acha que unir forças com os Blacks seja a melhor ideia. O príncipe interfere e diz a ela que a guerra contra os brancos só continuará até que o atual rei deixe o trono. Adel fica chocada que ele tenha dito isso, mas Adel tem que encobri-lo, então diz que o atual rei já passou muitos anos e está planejando se aposentar, assim haverá paz entre os brancos em breve. Quando a reunião termina, Fuzzy os leva para o quarto e diz para que permaneçam como convidados. Antes de ele sair, o príncipe pergunta que tipo de pessoa é Iris, mas Fuzzy acha a pergunta absurda e avisa o príncipe para nunca mais mencionar o nome de Iris com sua boca. Ele se desculpa com ela e eles continuam para o quarto. Enquanto isso, o navio retorna para casa e os cavaleiros se perguntam se o enviado retornou em segurança. Eles afirmam que assumiram que os brancos os matariam imediatamente ao chegarem lá, mas acham que Adel fala de forma encantadora e que a negociação deve correr bem. Alguém envia uma mensagem para Groza, dizendo que Vales pediu para ela visitar. Quando ela retorna à cidade, ela visita Vales e no caminho alguns homens a veem e comentam sobre sua força. Eles dizem que ela consegue observar qualquer pessoa ao seu redor e tem certeza de que ela está sendo convocada para enfrentar o demônio que planeja atacá-los em breve. Na sala, o príncipe pergunta a Adel o que está errado com ele, mas Adel direciona a pergunta ao príncipe. Ele pergunta por que o príncipe tem interferido entre os Neoditãs e lhe diz que as pessoas dos brancos não gostam deles e acreditam que os negros estão sempre errados, então o príncipe não pode continuar a provocá-los. O príncipe discorda, afirmando que Iris é diferente e ele a vê como uma pessoa amante da paz. No dia seguinte, Iris convoca uma reunião com eles. Ela diz que pensou sobre a mensagem deles, mas tem uma pergunta. Ela diz que quer dirigir a pergunta ao príncipe, o que surpreende Adel, e ele diz a Iris que o príncipe é apenas um guardião. Iris insiste que quer que ele responda às perguntas e pergunta o que ele acha que os negros pensam sobre a aliança. Seu conselheiro a avisa que a pergunta não é uma pergunta que ela deveria fazer a um guarda, mas ela pede que ele responda, então o príncipe diz a ela que os Blacks foram afetados por Baal. Ele matou vários deles, e ele acha que se a aliança for formada, isso evitará mais mortes, então eles são a favor. No dia seguinte, ela convoca uma reunião com eles e aceita o acordo de aliança. Fuzzy está junto ao palácio e observa o assento vazio de Iris. Ela foi para o Reino dos Negros para se juntar à luta e o deixou ali para proteger a cidade. Nesse momento, Tima chega. Ela entra no palácio e tenta entregar o relatório da reconstrução que foi supervisionar para Iris, mas vê que Iris não está em sua cadeira. Ela pergunta a Fuzzy onde está Iris, e ele lhe diz que Iris foi para o Reino dos Negros. Ele lhe entrega a carta que recebeu de Adel e do príncipe, e quando ela a lê, revela que uma parte da carta mostra que o enviado deve ser mantido em cativeiro no Reino dos Brancos até que Iris volte, para que possam ter certeza de que os negros liberarão Iris em segurança.
Como resultado, Fuse diz a Shima que ele vai permanecer no palácio para proteger o palácio caso Adele e o príncipe queiram fazer algum ato maligno. Ela também relata que a reconstrução está indo muito bem. Fuse diz a ela que acha que o enviado não tem más intenções e que eles têm apenas descansado. Shima está animada para conhecer os enviados, mas diz que está cansada, então pede a Fuse para apresentá-los mais tarde. No Reino dos Negros, Iris chega e voa ao redor. Um comerciante vende para seu comprador, e após o comprador sair, sente algo estranho na cidade. Ele sente que algo ruim quer acontecer naquele dia, e quase ao mesmo tempo, vê Iris voando pelo céu. E ele diz à esposa para fechar a loja, pois é melhor não estarem nessa situação. O povo dos Blacks, junto com seus cavaleiros e magos, liderados por Grossa e Valis, se preparam para lutar contra Baal. Eles não têm certeza se a negociação com Iris é bem sucedida, e não sabem se podem vencer. Independentemente disso, Valis encoraja seu povo que Baal, o rei do egoísmo, aquele que desafia a ordem de equilíbrio nos dois mundos, voltou novamente. E como costuma fazer, ele destruiria toda a cidade ao seu bel prazer e mataria a maioria deles. Ele não tem motivo para a guerra, e ele gosta de destruir, então eles têm a intenção de enfrentá-lo e salvar sua cidade. Ele admite que pode ser difícil para eles fazerem isso, mas é sua responsabilidade lutar por sua cidade, e é isso que eles farão. A guerra começa, e alguns monstros negros são enviados a Baal. Eles o atingem, mas ele usa as mãos para afastá-los, dizendo que eles são pequenos demais para lutar contra alguém como ele. Ele também confronta Grossa e seus magos. Grossa lança flechas contra ele, e seu corpo de metal quebra todas as flechas. Ela está assustada, mas incentiva-se a ficar bem e diz aos seus magos para lançarem a próxima leva de flechas. Baal ri deles, dizendo que coisas tão estúpidas como aquelas não podem penetrá-lo. Ele vai destruir o prédio em que estão, mas Grossa, por sorte, sobrevive pulando do edifício. Eles também lançam alguns pilares de fogo contra ele, e ele admite que é um bom plano, mas esses pilares não são suficientes para matá-lo, porque ele pode voar ao redor deles. Valis diz a ele que eles têm mais poderes em suas mãos e tenta atacá-lo fisicamente, mas ele diz que é hora de revidar e está prestes a lançar um ataque que destruirá a cidade. O Rei das Trevas chega primeiro. Ele retira todos os seus cidadãos do campo de batalha, pois sabe que, se a luta continuar, eles irão morrer. Baal o elogia por seu grande machado e diz que não é suficiente. Ele chama Baal de rei do egoísmo, e Baal pergunta por que lhe deu tal nome. Ele afirma que nenhum outro nome pode servir para Baal, pois ele não passa de um demônio que desafia o equilíbrio da vida. Baal não se importa com o nome. Ele afirma que não gosta de ser chamado de demônio ou monstro, mas também não acha que o Rei das Trevas merece o prazer de nomeá-lo. Ele aconselha o Rei das Trevas a tentar trazer luz para a sua vida se sabe que quer lutar. Enquanto a luta continua, Iris chega, trazendo uma algema branca para segurar Baal. Baal nunca esperava que ela estivesse lá. Ele pergunta o que ela está fazendo e zomba do Rei das Trevas por engolir seu orgulho e convidar Iris para lutar em seu nome. O Rei das Trevas não se importa, ele afirma que tudo o que importa para ele é o equilíbrio do mundo, e se ele consegue isso destruindo Baal, ele destruirá Baal. Ele se propõe a capturar Baal em sua prisão eterna, mas Baal se questiona por que ele não é morto em vez disso. Baal descobre o que o Rei da Escuridão pode querer dele ao entrar na prisão. Por outro lado, Iris esgotou todos os seus poderes e mal tem suficiente para voltar ao Reino de Branco. No Reino de Branco, Adele encontra Shewa e brinca, dizendo que não esperava que a chefe dos magos em uma comunidade tão grande fosse tão bonita assim. Ela percebe o elogio e o interrompe. De repente, o príncipe vê Iris voando fracamente e corre para carregá-la antes que Shewa e Fuse a notem chegando. Ele a coloca no chão e Shewa percebe que ela esgotou suas forças. Então instrui Fuse a levá-la para o palácio e diz ao príncipe e Adele para permanecerem em seus quartos. Shewa percebe que Iris se conectou às runas, tirando sua força física. Enquanto cuida de Iris, ela pede a Fuse para contar a Adele e ao príncipe o relatório da guerra para que eles possam voltar. No quarto do príncipe, ele está preocupado com a saúde de Iris, enquanto Adele vem provocá-lo dizendo que ele gosta de Shewa, e sabe que o príncipe prefere Iris. O príncipe diz a ele que eles não estão na melhor posição para ter esse tipo de conversa, e quando ele está prestes a sair, Fuse entra.
O príncipe pergunta a Fuse sobre a Iris, mas Fuse grita com ele que ele não tem o direito de perguntar sobre a Iris. Ele diz a eles que Iris ficará bem e informa que a guerra terminou, então eles podem retornar. Essa noite, Groza caminha para casa cansada e exausta. Ela de repente encontra Valis, que lhe diz que selar Baal trouxe muitos benefícios ao reino, e sabe que ela está cansada, mas ainda assim tem uma mensagem para entregar ao Reino do Certo. Ele lhe dá uma carta para levar ao Reino do Branco, e enquanto ela parte, lembra-se do Príncipe das Trevas. Groza se afasta, irritada por não terem nem sequer permitido que ela descansasse um pouco da guerra que acabara de lutar e já a estão enviando para o Reino Branco imediatamente. No entanto, ela reconsidera sua raiva quando pensa no fato de que o príncipe está no Reino Branco e que, quando chegar ao Reino Branco, ela o verá lá. É manhã no Reino Branco e os Tanukis e Estrela Branca se divertem voando alegremente no céu. A rainha Iris melhorou e chama Adel e o príncipe. Ela declara que a guerra acabou e Adel agradece por ela ter se juntado à guerra, mas ela afirma que não tem o direito de receber tanta glória, pois fez muito pouco e apenas emprestou um pouco de seu poder, enquanto os negros perderam muito. Houve a destruição de vidas e propriedades, e ela espera que se recuperem em breve. Adel pede a ela que não se preocupe. Ele diz a ela que os negros são compostos por duas espécies diferentes. A primeira são os humanos e a segunda são os monstros. Os monstros podem enfrentar qualquer luta, pois conseguem regenerar-se. Ele também diz que o monstro gosta mais do reino dos negros porque aprecia a escuridão. Ela admite que sabe sobre os monstros deles e reza para que, quando forem recriados, recebam o espírito de luz. Adele aprecia como ela trata o povo de Black sem discriminação. E ele promete que quando voltar ao seu reino, falará com o rei e implorará para que cesse a guerra contra os brancos por um tempo para que possam viver em paz. Como ele já lhes disse antes que o Rei das Trevas mata qualquer pessoa que o contrarie ou o aconselhe, Fuse pergunta se ele tem certeza de que essa é uma boa ideia, pois pode perder a vida no processo. Mas ele acredita que deve tentar em vez de não fazer nada, então ele vai tentar. Nesse momento, um mensageiro anuncia que outro mensageiro chegou do Reino das Trevas. Eles perguntam a Iris o que devem fazer e ela pede que permitam que o mensageiro entre no palácio. Groza chega e pede desculpas a Iris por ter entrado em seu reino sem aviso prévio. Iris pergunta a ela por que ela visitou, e Groza informa que tem uma mensagem do rei e implora que Iris leia a mensagem. Quando Iris lê, ela vê que o Rei das Trevas está pedindo uma extensão da paz entre os dois reinos, para que o Reino das Trevas tenha tempo suficiente para reconstruir seu reino e voltar ao normal. Fuse diz a Adele que pelo menos ele colocaria sua conversa de paz em espera e aproveitaria a paz. Iris aceita a proposta e oferece-se para levar os convidados ao redor do reino de White, para que eles possam entendê-los bem. Quando ela está prestes a deixar o palácio, Shima está preocupada com a saúde dela e pergunta se ela se sente bem o suficiente para andar, mas ela afirma que está bem. Eles saem do palácio e veem Tel perto da árvore. Ele cumprimenta seus irmãos e pergunta quem são os 3 convidados. Eles dizem que são convidados do Reino das Trevas, e ele fica tão assustado que se esconde atrás de Shima. Eles dizem a ele que as pessoas são boas e não farão nada com ele. Então ele sai e admite que também pode haver pessoas boas do Reino das Trevas. Eles começam a conversar e perguntam a ele o que está fazendo ali. Ele revela que está tentando curar o Tanuki Estrela, que está ferido. Ele vai lá e usa magia para curar o Tanuki Estrela, o que faz Fuse perguntar onde ele aprendeu isso. Ele diz a Fuse que foi Shima quem lhe ensinou, mas Fuse argumenta que ele não deveria estar aprendendo a ser mago quando disse que queria ser cavaleiro. Ele responde brincando que não quer mais ser cavaleiro porque se o fizer, se tornará o comandante e rebaixará Fuse a vice-comandante. Eles riem das piadas dele enquanto observam os Tanukis das Estrelas a brincar. Groza comenta que os seus Tanukis das Estrelas brancos são fofos e bonitos. Além disso, são obedientes, enquanto os que eles têm no Reino dos Pretos são apenas um incômodo, embora sejam fofos também. Iris está animada para conhecê-los, mas dizem a ela que não há nada de fofo neles e que são apenas pretos e feios. Falando dos pretos, os brancos dizem aos pretos que eles também estão sempre com roupas pretas. Do cabelo às pernas, tudo é preto, o que os torna diferentes. Os pretos também dizem aos brancos que eles também estão todos vestindo roupas brancas, então decidem trocar de roupas e ver como ficariam confortáveis com as roupas uns dos outros.
Fuse troca de roupa com Adele e ambas ficam bem, enquanto Shima vai trocar de roupa com Groza. No entanto, no vestiário, veem que Iris quer participar também, mas como ela não pode dar suas roupas a uma visitante, Shima sugere que ela vista as roupas de Groza enquanto Groza veste as roupas de Shima. Eles ambas saem lindas e pedem ao príncipe para escolher quem ele gosta, e ele diz que ambas são bonitas. Eles voltam para a casa de Shima para jogar xadrez, e Adele ganha de Fuse várias vezes. Como está ficando tarde, Shima sugere levar os convidados para os seus quartos, mas Iris recusa porque gosta da companhia deles. Ela reclama que não se divertia tanto há um tempo, e até Tel diz que desde que ela se tornou rainha, não pôde ir à casa deles para jantares novamente e tem que permanecer no palácio para cuidar do reino. Como resultado, Adele sugere que continuem jogando até que Fuse vença, com o que Fuse discorda porque sabe que pode não vencer. Eles continuam brincando até seus estômagos darem sinais de fome, e Shima se oferece para cozinhar para eles. Adele antecipa sua comida, esperando que seja melhor do que as que ele andava comendo no local. No entanto, quando provam, reclamam que precisa de mais sal e está sem sabor. Groza trouxe uma das refeições dos pretos, e quando ela dá para o povo dos brancos, eles reclamam que a comida está muito salgada. Eles percebem que se querem coexistir em paz, precisarão de mais comprometimento. O príncipe pega a comida dos pretos e adiciona ao ensopado dos brancos e come. Quando ele prova, ele percebe que está delicioso. Os outros também experimentam e adoram. Eles comem a combinação dos dois ensopados até terminar a panela inteira. Eles falam sobre mais comida e Fuse confessa que outra comida é melhor do que a que acabaram de comer, que é a erva selvagem verde que Iris escolhe sozinha. O verde selvagem é um alimento comum também disponível no Reino dos Negros, mas o príncipe diz que gostaria de provar o verde selvagem no Reino dos Brancos porque sabe que lá teria muito mais luz e talvez seja mais delicioso. Quando Iris ouve isso, ela sugere que eles escolham o verde selvagem juntos, mas lembram-lhe que já está tarde, então decidem fazer isso no dia seguinte. No entanto, o príncipe acha difícil dormir naquela noite. Ele fica no corredor e Groza vem ao seu encontro. Ela lhe pergunta o que ele pensa sobre isso e se pode lhe contar. Ele confidencia a ela que acha que Iris é apenas uma pessoa comum sem problemas. E ela também lhe diz que ele é como Iris. Ele é uma pessoa comum, então merece ser o rei das trevas. Ela espera que ele se torne rei em breve e promete-lhe seu apoio sempre que precisar. Ele a agradece e ela lhe diz para dormir cedo porque no dia seguinte irão colher verde selvagem. Por outro lado, Iris também acha difícil dormir e continua pensando em como o dia dela foi aventureiro. Na manhã seguinte, toda a equipe, liderada por Iris, vai para a floresta buscar verduras. Ela está tão animada que continua correndo e está com pressa. Shima diz que não há motivo para se apressar, pois os vegetais não vão fugir de ninguém, mas ela afirma que está animada e quer estar lá. Eles chegam à floresta e os Blacks se perguntam se é ali que eles colhem suas verduras. Iris diz que há vários lugares para pegar verduras, mas ela prefere aquele lugar porque as verduras ali recebem melhor iluminação e são melhores. Ela mostra a eles como podem coletar as verduras e Adele sugere que eles devem se dividir em grupos para tornar a colheita mais divertida. Os outros aceitam a sugestão e Fuse sonha que vai colher verduras com Iris, e Groza também sonha que poderá colher com o príncipe. No entanto, quando perguntam a Adele como ele pretende compartilhar a aventura, ele planeja que eles devem se dividir em um grupo de um branco e um negro para que possam se conhecer melhor. Groza não parece confortável com a opinião, mas ela eventualmente aceita já que não tem escolha. Eles se perguntam como irão formar os grupos, e Fuse insiste que, por segurança, ele precisa seguir Iris. Iris intervém e lhes diz que, antes de fazerem isso, ela tem algumas coisas que precisa informar sobre colher verduras. Eles precisam ter cuidado para garantir que algumas das verduras que estão coletando não estejam muito crescidas para que não fiquem amargas. Ela mostra a eles como cortar as árvores e obter as folhas, e eles percebem que ela é a melhor entre eles. Então, planejam que é preferível que ela não se junte a nenhum dos grupos e permaneça lá como uma observadora independente. Como resultado, Adele agrupa-se com Shima, Groza agrupa-se com Fuse e o príncipe agrupa-se com Tel. Eles continuam a procurar verduras. Enquanto procuram, Adele tenta se familiarizar com Shima, mas ela não se sente receptiva aos seus gestos gentis.
Quando ele diz a ela que eles têm que se familiarizar um com o outro, ela concorda e eles começam a procurar. Eles veem uma verdura que Adele acha muito bonita, mas Shima não sabe se é comestível ou não. Adele sente que não precisam ter certeza e que poderiam simplesmente colher e confirmar depois, mas Shima insiste que é melhor chamar Iris e pedir sua opinião antes de colher. Adele diz que eles são tão diferentes na cidade dela e que tem o respeito e a necessidade de pedir a opinião da rainha antes de fazer a maioria das coisas, mas Shima não sente da mesma forma. Ela acha que coisas assim são de opinião pessoal, o que não é obrigatório. O príncipe também vai com Theo, e quando vem um verde do qual não tem certeza, ele chama Iris para confirmar. Ela verifica e diz que é comestível, então ela lhes diz para colher. Quando Theo avança, ela pergunta ao príncipe se pode ficar com eles e colher com eles, e ele a convida. Enquanto conversam, ele toca acidentalmente nas mãos dela e imediatamente se desculpa. Enquanto isso, Fuzi está alerta durante todo o dia. Ele segura sua espada e sua mão permanece na espada, o que faz Groza se perguntar por que ele está tão assustado. Ele diz a ela que tem que estar consciente do ambiente por causa de Iris e tem que garantir que ela esteja bem. Ela segue em frente para verificar os outros, e ele diz que acha que os Blacks confiam mais uns nos outros e não têm medo uns dos outros. Ela confidencia a ele que a razão de ser assim é porque confia no príncipe. Ela sente que ele tem a capacidade de liderar a cidade deles e que ele consegue fazer isso. Ela se lembra de como escutou a conversa dele com Adele e de como ele disse que, se tivesse que matar e destruir pessoas antes de se tornar rei, teria que encontrar outro meio. Ela sente que ressoa com sua crença de criar um novo mundo e que ele pode fazê-lo, e é por isso que ela vai segui-lo até o fim. Eles terminam de colher e juntam suas refeições. Iris verifica e vê que a maioria deles tem refeições comestíveis, exceto alguns, como Fuzi e Groza, que não pediram sugestões de Iris e pegaram refeições não comestíveis. Iris se oferece para cozinhar para eles e Fuzi fica animado. Ela e as mulheres vão lavar as verduras enquanto os homens juntam lenha. Quando lavam as verduras, Groza percebe que elas lavam mais profundamente do que os brancos. Segundo ela, os negros deixam de molho durante a noite para a amargura sair, enquanto os brancos deixam de molho por alguns minutos. Elas dizem que pode ser por causa da alma pura. Elas deixam Iris perto da água. Para os homens, Theo de repente desaparece e eles começam a procurá-lo. O príncipe corre para perguntar a Iris se ela sabe onde Theo está e ele escorrega e a empurra na água e depois cai sobre ela. Ele imediatamente pede desculpas e pergunta se ela pode encontrar Theo. Ele informa que Theo saiu com Shima e Groza. Ele se desculpa por empurrá-la e a ajuda a sair da água. Eles secam o corpo e Theo mais tarde vai se encontrar com Fuzi. Eles se encontram depois e cozinham. Quando começam a comer, os negros admitem que seus vegetais são menos amargos do que os dos negros, mas têm um gosto insosso, enquanto os brancos insistem que está bom. Shima traz sal e sugere que devem colocar um pouco. Quando fazem isso, todos aproveitam a refeição. Fuzi sugere que o enviado deve contar ao rei sobre as transações comerciais entre os dois países para aprenderem sobre a comida e vestimenta um do outro, mas Iris diz que tem que transcender mais do que comida. Ela pensa que eles também deveriam se encontrar, pois gostaria de estar na companhia deles mais uma vez. Alguns dias depois, o rei convoca o enviado para retornar à cidade. Adele caminha pela estrada com o príncipe e reclama que o rei está com tanta pressa que não pode nem permitir que eles permaneçam lá por alguns dias e tem que reclamar que eles precisam partir com urgência. Ele vê Fuzi diante dele e Fuzi pergunta por que ele está murmurando. Ele o olha com medo e Adele pergunta se ele está pensando se ficará bem quando chegar ao chão. Ele diz que não precisa ter medo por ele e que com certeza ficará bem. Fuzi lembra-o do que devem fazer quando voltarem à Cidade dos Negros, e a primeira coisa é propor um acordo comercial entre os dois reinos. Adele tranquiliza Fuzi dizendo que dirá ao rei que os brancos não são pessoas más e que podem viver em equilíbrio. No navio, os brancos enviam diferentes itens alimentares e outras coisas para os negros. Groza coordena enquanto essas coisas são levadas para o navio, e pensa em quanto sentirá falta deles. Fuzi devolve as espadas de Adele e do príncipe e os leva ao palácio, onde encontram Iris. Ela está escrevendo uma carta propondo um pacto comercial entre os dois países, e implora que eles entreguem a carta. Adele a tranquiliza dizendo que eles a entregarão ao rei e pergunta o que equilíbrio significa.
Ela diz a ele que equilíbrio é quando os dois reinos vivem em paz e harmonia, mas ele ri dela. Ele diz que não pode haver esse equilíbrio e que os deuses nem mesmo os criaram para tal equilíbrio. Para ele, o povo dos brancos desfruta da luz brilhante, que eles nem sequer têm nos negros. Eles desfrutam de boa comida e proteção e vivem em paz, enquanto o povo dos negros desfruta do pior dos deuses. Os deuses não os dotaram de coisas boas, e eles não são beneficiários. Portanto, o único equilíbrio pode ser se o negro dominar o mundo inteiro. O poder do negro entra nele, seus chifres aumentam e ele pega sua espada para matar Íris. Está perto demais para que qualquer um dos guardas da rainha venha em sua defesa. Mas antes que ele consiga, o príncipe puxa sua espada e corta Adélia ao meio. Todos estão chocados. Demora um pouco para entenderem o que está acontecendo, e os cavaleiros dizem a Fuse para capturar e prender o príncipe. Ele diz que foi um tolo por acreditar que o enviado tinha seus melhores interesses em mente, e extravasa toda a sua raiva no príncipe. Ele começa a bater no príncipe e o chuta, depois pede uma corda para prender o príncipe. Enquanto eles fazem isso, Íris se pergunta se realmente está tomando a decisão certa e pede que esperem, mas ninguém a responde, e eles levam o príncipe para a prisão. Groza se pergunta o que está acontecendo no palácio e ela aguarda o príncipe. Mas os marinheiros dizem a ela que precisam sair imediatamente porque os emissários foram presos e não sabem o que aconteceu. Após ordenar a prisão do príncipe, Fuse está zangado consigo mesmo. Ele se chama de tolo por ter esperança de que as coisas poderiam ter sido diferentes, e Shima vem consolá-lo, dizendo que eles não podem ter certeza do que aconteceu e que eles não estavam errados por confiar no emissário. Ele reclama que está cansado. Ele diz a Shima que está feliz por poder haver um pouco de unidade entre os dois países e pergunta se ela realmente acha que o equilíbrio está entre oposição e luta. Ele pergunta a ela se os cavaleiros devem lutar por toda a eternidade, mas Tel interfere. Tel pergunta a ele por que está preocupado com um futuro em que ele pode nem estar, um futuro que ninguém conhece. Ninguém viveu até a eternidade, e ele tem certeza de que eles também não podem viver até lá. Então por que se incomodar? Ele conta a ele sobre uma discussão que teve com seus vizinhos no dia anterior. E mesmo que a discussão ainda não tenha terminado, ele sabe que acabará em breve porque eles não podem continuar brigando. Eventualmente ele sai, e seus irmãos esperam e rezam para que ele não cresça lutando nessas guerras. Por outro lado, Íris está decepcionada. Ela pensa sobre o que fazer para trazer equilíbrio e unidade. De repente, Deus aparece para ela e diz que para trazer o equilíbrio e a unidade que ela deseja, ela deve garantir que sabe o que pode proteger e protegê-lo. Na prisão, o príncipe se pergunta o que ele fez. Ele pensa na maneira como Fuse o atacou e bateu nele, e diz que não sabe o que fazer. Ele não sabe se o rei informou secretamente Adélia para matar a rainha, e se o rei fez isso, ele tinha certeza de que havia uma razão, e não deveria ter interferido. Ele não sabe se tomou uma boa decisão, e está confuso. De repente, ele vê um gato branco na frente do seu portão. A porta de repente se abre e o gato branco o chama. Ele se pergunta se o gato quer libertá-lo, e ele segue o gato. Ao lado da estrada, o gato se transforma em um diamante com Íris. A esfera se quebra e ele carrega Íris. Eles conversam e Íris lhe diz o quanto busca pela paz. Ele lhe diz que quer a mesma coisa e a informa que é o príncipe das trevas e o próximo sucessor do rei das trevas. Íris diz a ele que sentiu isso e ela sabe que eles querem a mesma coisa. Ele espera conseguir um verdadeiro equilíbrio e diz a ela para esperar por ele. Ele prossegue para retornar ao reino dos negros e espera por unidade. Íris se afasta, pensando nele. Ela fala sobre como ele sempre esteve lá, mas era relaxado. Imediatamente quando o viu, soube que ele era o príncipe, mas ao ver como ele se comportava e agia, ela se sentiu assustada de que ele não conseguiria realmente carregar todo o fardo do rei como deveria, e não poderia ser o verdadeiro rei. Independentemente disso, ela sentiu que não teria a oportunidade de falar com ele em privado antes que ele partisse. Está feliz por ter conseguido falar com ele. Ela se lembra de quando ele lhe disse que juntos trariam paz ao mundo e prometeu ajudá-la. Ela se agarra à promessa dele e espera que ele possa cumpri-la. Os negros começam a atacar os brancos novamente e Íris vai lutar. Ela termina sua luta e volta ao palácio, onde Shima e Fuse relatam que vários monstros estão à espreita em suas cidades. Eles estão por toda parte e acham que podem atacar de uma vez. Ela diz a eles que devem avisar tanto os cavaleiros quanto os magos para ficarem em alerta, e ela também estaria em seu melhor dever. Ela iria ajudar qualquer cidade que estivesse sob ataque,
mas sabe que, se deixar o centro, este será atacado. Então diz a Fuse para manter o terreno no palácio e protegê-los contra tais ataques. No entanto, Fuse pede uma desculpa e diz que precisa de uma licença. Isso parece uma missão impossível porque o país deles está em risco e ele não pode sair como comandante da noite. Ele se defende e lembra-lhes que a rainha ficou ferida desde sua última luta e ainda não se recuperou completamente. Ele diz que quer se esforçar e encontrar uma solução para a doença da rainha, mas não sabe quanto tempo levará para ela. Embora a razão pela qual ele quer ir embora pareça válida, será muito arriscado para eles deixá-lo ir. Eles se recusam a deixá-lo ir, e a rainha insiste que ela vai melhorar e ele não precisa se preocupar com ela. Ela lhes diz para treinarem com suas equipes e garantirem que estão preparados para o ataque. Fora do palácio, Fuse diz a Shima que realmente fala sério e precisa partir para encontrar a solução para a doença dela, mas Shima também não apoia sua partida. Ela pergunta a quem ele pretende deixar os cavaleiros, e ele pergunta se ela pode assumir a responsabilidade em seu lugar. Ela se questiona sobre como lideraria os magos e os cavaleiros juntos, e lembra-lhe que é impossível, mas ele pergunta se pode passar a responsabilidade para Tel. Isso parece risível porque Tel nem sequer é um cavaleiro e é um rapaz jovem. Shima supõe que seu irmão está brincando e vai embora. Fuse continua pensando em uma boa solução de cura para Iris. Allantis percebe que ele está muito perturbado e lhe diz que tem uma solução para o seu problema. Ele diz a ele que o corpo da rainha está bem, mas a força dela ainda não se reuniu com os poderes que ela usou para lutar contra Bow. Como resultado, ela precisa de um lugar onde a boa energia que deveria curá-la esteja em abundância, e se trouxerem uma porção, ela será curada imediatamente em vez de esperar o processo natural. Ele afirma conhecer um lugar que existe, mas diz que o lugar é tão perigoso que ninguém foi dito ter sobrevivido de fato. Fuse pergunta se o lugar é tão perigoso que o Cavaleiro Todo-Poderoso, comandante dos Brancos, não consegue sobreviver, e os Allantes dos Elfos também não. Allantis lhes diz que eles poderiam conseguir, mas se pergunta se a rainha permitirá que ele saia durante aquele período louco. Ele mente para Allantis dizendo que Iris permitiu que ele fosse, e eles planejam partir imediatamente. Por outro lado, Shima continua seu treinamento com os magos quando um dos cavaleiros vem lhe dizer que Fuse está desaparecido. Ela imediatamente vai relatar a Iris e diz a ela que acha que Fuse foi encontrar uma solução para a saúde dela. Ela pede desculpas a Iris, mas ela diz que não há razão para se preocupar e que eles podem lidar com a situação. Allantis leva Fuse à montanha e mostra o caminho, mas diz a ele que nenhuma pessoa voltou completamente viva. Ele insiste que eles conseguem e entram. Enquanto isso, na Cidade dos Negros, o príncipe pensa sobre seu último encontro com os Brancos. Naquele dia, ele não podia deixar ninguém saber que tinha se encontrado com a rainha, então ele rapidamente pulou no navio e partiu. No entanto, desde que voltou à cidade, ele não conseguiu ver o rei. Ele se pergunta se é por causa do problema com Adele, mas não consegue se importar menos em encontrar o rei. Ele está mais preocupado com Iris. Sente que ela carrega tanto fardo nos ombros pequenos, não só o fardo dos brancos, mas do mundo todo, e ele mal pode esperar para ajudá-la. Ele continua a treinar com Valis e treina com tanta velocidade. Valis se pergunta por que ele está treinando tão intensamente e pergunta se ele se tornou mais determinado quando voltou dos White. Ele pergunta a Valis sobre os Whites e os Blacks. E Valis informa que o rei declarou que não haverá mais interação entre os Whites e os Blacks. Portanto, ele não deveria pensar neles. Ele pergunta a Valis sobre equilíbrio e o que Valis pensa sobre equilíbrio. Tanto os brancos quanto os negros vivem afastados uns dos outros, mas o rei continua se perguntando se isso é equilíbrio. Valis admite que essa é uma pergunta que nem o rei pode responder. Ele espera que se todo mundo estiver cheio de Blacks, eles possam obter o equilíbrio de que precisam, mas o príncipe pergunta novamente se isso é equilíbrio. O que o futuro diz se eles erradicarem completamente os brancos? Valis afirma que não é responsabilidade dele pensar em tal futuro, e eles continuam a treinar. Groza vem encontrá-los e anuncia que o rei lhe disse para visitar a montanha com o príncipe e lutar contra alguns monstros que atacaram, pois ele acha que os cavaleiros normais não podem vencer. Ele vai com ela, e no caminho ela também fala sobre os brancos. Eles encontram os monstros, mas ela cai em uma masmorra. Ele pula atrás e eles se perguntam como vão sair. De repente, um grande monstro aparece para atacá-la.
e eles não sabem o que fazer. Enquanto isso, a rainha também descobre que monstros a atacaram e chama sua equipe para lutar, enquanto Atlantis e Fuse ainda estão andando na rota solitária. Assim como Iris luta contra os monstros, ela pensa na sua responsabilidade. Ela diz que não está carregando apenas a responsabilidade dos brancos. Desde que se tornou a rainha dos brancos, ela carrega a responsabilidade de todo o equilíbrio do mundo, o equilíbrio das pessoas, e tem que manter o equilíbrio do mundo. Ela não tem certeza se equilíbrio significa que ambos continuarão lutando até a eternidade e mal sabe o que deve esperar até o fim de sua gestão. O fardo é muito para ela e não acha que pode fazer isso sozinha, então lembra-se de que o príncipe disse que assumiria em seu nome. Mais tarde, no reino de White, eles descobrem que os monstros da escuridão os atacaram em grande número. Eles saem para atacar enquanto Fuse e Atlantis continuam sua jornada para as gotas brilhantes. O caminho fica obstruído, e Atlantis usa sua magia para criar uma rota para passarem. Infelizmente, isso cria um buraco na montanha, e Fuse quase cai no buraco. Atlantis o puxa de volta para a segurança, mas sua espada cai no buraco. Ele agradece a Atlantis e eles continuam sua jornada. Na cidade de White, Iris acha difícil lutar sozinha contra os monstros e Shima também está enfraquecida. Quando alguns monstros confrontam Shima e seus magos, ela acha difícil derrotá-los e Iris tem que atacar de cima. Ela diz a eles que todos devem se unir e recitar o canto para que a unidade traga uma grande luz à cidade, liberando um escudo que os protege. Ela afirma que agora estão seguros, mas que isso não pode continuar por muito tempo, então devem descansar e se preparar para lutar novamente. Iris fica fraca e desmaia, então Shima a leva para o seu quarto e diz para ela descansar por um tempo. Na floresta, Fuse e Atlantis veem um lugar ao redor que parece estranho, e Atlantis vai atacá-lo. Ele usa seu poder e o derrota, o que deixa Fuse chocado por ele conseguir usar tanto poder sem as runas. Ele diz a Fuse que não poderia ter atacado sem as runas, e que levou algumas runas com eles quando estavam indo. Ele mostra onde guardou as runas, e Fuse diz a ele que ele é um dos melhores, e que sabe que nenhum guerreiro é melhor do que ele no reino. Eles continuam sua jornada e quase chegam ao destino. Eles veem uma entrada fechada para o lugar e Atlantis destrói a entrada e entra no local. Eles veem o fluxo de gotas brilhantes e Fuse corre para pegar as gotas. Mas Atlantis o impede e diz a ele que o lugar é, na verdade, muito ácido e destruiria qualquer coisa que entrar nele. Ele joga uma pedra dentro, e eles veem a pedra subir e se quebrar em pedaços. Ele diz a Fuse que deveriam voltar e reestrategizar, mas Fuse se recusa. Mesmo que morra, ele garantirá que consiga as gotas para Iris. Ele tem certeza de que o reino pode estar sob ataque agora e não tem tempo a perder. Ele entra na água ácida e pega as gotas. Por outro lado, Groza ajuda o príncipe a destruir o monstro. Ele a aprecia, e eles voltam para encontrar o caminho até o topo do reino. No caminho, ela pergunta se ele acha que não poderão revisitar o branco, e diz que gosta da companhia deles. Ela afirma que não sabe o que o rei está pensando, mas nenhum deles pode ir contra o rei. Ela diz que pegou alguns peixes recentemente e quer comer, então pergunta se ele vai se juntar a ela. Ele concorda em se juntar a ela e eles vão para a casa dela. Na casa, ela agradece por ele ter vindo e vai ao encontro dele. Ela segura suas mãos e diz que sabe que ele tem uma grande intenção para o reino e ela quer apoiá-lo. Além disso, desde o dia em que o conheceu, ela o adorava. Embora ela também soubesse que ele quer estar com Iris, a Rainha da Luz, e ele gosta dela. Ela começa a chorar e sai correndo dali. Ao sair, ela diz a ele que continuará a apoiá-lo muito, independentemente de com quem ele decida ficar. Eventualmente, Fuse e Atlantis retornam ao Reino Branco e levam as gotas brilhantes para a rainha. Eles as usam nela, e ela instantaneamente é curada. Shima conta a Fuse o que aconteceu enquanto ele estava fora, e ele diz a ela que ouviu dos cavaleiros. Ela diz a ele que não sabem quanto tempo o escudo vai aguentar, e que devem estar preparados. Quando Iris se recupera, ela vai rezar e se lembra da promessa que o príncipe fez a ela. Ela espera poder trilhar o caminho da luz com o príncipe. Enquanto reza, Fuse vem até ela e a interrompe. Ele a vê rezando fervorosamente e pede que não se canse rezando demais.
Ele diz que a batalha deles com o Reino dos Negros está se aproximando e eles precisam de toda a sua energia. Em agradecimento, ela pede desculpas por sempre lhes causar problemas. Ela agradece a ele pelas gotas cintilantes, mas ele diz que ela não precisa se preocupar, pois é seu dever oficial como comandante dos cavaleiros. Ela também reclama que sempre dependeu dele e da irmã dele, e não sabe o que teria feito sem eles. Mas Fuse promete a ela que toda a sua família a servirá até o fim do dia. Ele sai para treinar seus cavaleiros em preparação para a batalha. Neste dia, o príncipe acorda sentindo-se estranho. Ele sai da cidade e ouve um comerciante falando sobre como aquele dia é a batalha final contra os brancos. O comerciante aconselha a todos que pelo menos se divirtam antes da batalha, pois se pretendem realmente desfrutar depois da batalha, podem não desfrutar mais. Quando o comerciante nota o príncipe, ele se pergunta por que o príncipe não foi convidado para esse tipo de batalha. Ele pergunta ao príncipe se ele se rebelou, e o príncipe diz, não, e ele se pergunta por que tanto o príncipe quanto Groza não foram convidados. Algumas outras crianças vêm falar com o príncipe e perguntam o que ele acha da batalha. Eles dizem que sua mãe falou que eles têm de vencer porque a ilha flutuante dos brancos impediu que suas roupas morram o mais rápido possível. Então, seus pais disseram que eles vão vencer. Eles perguntam ao príncipe se ele também acha que eles vão ganhar e ele diz que sim. De repente, um guarda aparece e pergunta pelo príncipe. Quando o príncipe pergunta a que ele veio, ele diz ao príncipe que foi enviado para chamá-lo, e o príncipe vai com ele, e eles passam na frente de Grossa. Pouco antes de a guerra começar, Fio e Shima perguntam até o que ele fará se a guerra não terminar a favor deles. Ele diz que correrá para a segurança pulando no rio usando magia. Eles dizem a ele que isso deve ser o último recurso, e antes disso, ele deve encontrar um lugar seguro para se esconder. Ele lhes diz que se protegerá e também aconselha que fujam se acharem que a guerra está ficando difícil para eles. Fio se vangloria de que não pode perder, e mesmo que tenha que continuar lutando, não importa o que aconteça, ele continuará lutando. Theo lhe lembra que se ele tem que continuar lutando, não importa o que aconteça, significa que está lutando sozinho, e se for esse o caso, deveria correr. Fiols diz ao irmão que enquanto tiverem Iris ao seu lado, eles não podem perder. Ele também promete a si mesmo que, mesmo que tenha que perder sua última gota de sangue, protegerá Iris. A guerra eventualmente começa, e Fiols reúne os cavaleiros enquanto Shilwa reúne os magos, e Iris vai confrontar o Rei das Trevas. O Rei das Trevas diz a ela que não importa o quanto ela tente, ela não pode superá-lo. Ele não é como a luz que enfraquece e luta para cobrir e eventualmente se desgasta. Ele é a escuridão. Ele continua crescendo cada vez mais até conseguir o que quer. Portanto, ela se cansará da guerra e se resignará ao destino. Ela rejeita um destino que não lhe pertence, ela diz a ele que está protegendo o equilíbrio do mundo e fará isso, mesmo que custe toda a sua vida. No Reino do Branco, os monstros das trevas atacam as crianças e as mulheres, e os Cavaleiros do Branco tentam defendê-las. Quando protegem as mulheres e lhes dizem para correr para o palácio, a escuridão começa a cobrir tudo. A escuridão toma conta de um dos seus cavaleiros e ele tenta atacar seu povo, mas outro cavaleiro o mata e leva as pessoas para um lugar seguro. Theo se esconde atrás da árvore e observa toda a luta. Um dos monstros das trevas voa sobre ele e ele se esconde até o monstro ir embora. No entanto, quando o monstro se afasta, ele olha para o reino e vê que todos estão lutando. Nenhum deles está seguro, e ele não quer apenas ficar lá sem fazer nada. Então ele usa sua magia para destruir o monstro. A escuridão começa a cobrir quase todas as partes do Reino Branco. Shima tenta remover a escuridão usando um dos seus cantos unidos, mas não funciona. A escuridão toma conta da maioria dos seus magos e ela tenta usar o escudo de afeição para protegê-los, mas o escudo se quebra. No céu, Iris continua lutando contra o Rei da Escuridão, e quando percebe que pode não vencer, decide usar todo o poder da runa progenitora juntos. O Rei da Escuridão a avisa contra isso, e que se falhar, ela pode perder todo o seu povo. Mas ela o lembra de que, se perder a luta, perderá o equilíbrio e todo o seu povo será destruído de qualquer forma. Então diz para ele não a manipular. Ela continua e tenta atacá-lo, mas ele a ataca e ela cai. No reino de White, Shima está frustrada. Ela grita com a runa progenitora perguntando se ela não vai protegê-los. De repente, Iris também cai no chão e eles a seguram.
Phiols também é confrontado por Valas, que o chama de covarde e diz que ele não pode vencer. Valas usa a escuridão para repelir Phiols completamente e diz-lhe que se lembrará dele como o cavaleiro comandante de atos covardes. Shima pergunta a Iris se há alguma forma de protegerem a cidade, e ela sugere que usem outro canto conjunto, Fluxo Cained. No entanto, quando tentam, falha. O Rei das Trevas vem dizer-lhes que devem desistir e aceitar o destino. Shima pergunta a Iris se há outra maneira, e ela diz que sim. Embora arriscado, Shima diz a ela para seguir em frente, já que ela é a rainha. Ela usa seu último recurso enquanto a longa escuridão se gaba de suas grandes habilidades. Furiosamente, Shima o ataca, e ele revida, cobrindo-a com escuridão enquanto Iris vai para as runas progenitoras em seu último pedido de ajuda. Assim que a guerra continua, o cavaleiro leva o príncipe até onde o rei o chama. Em certo momento, ele vê vários outros cavaleiros ao seu redor e percebe que os cavaleiros não estão lá para protegê-lo, mas para cumprir a vontade do rei destruindo-o. Ele luta contra eles e eventualmente chega ao seu destino, onde encontra Adel. Ele não fica muito chocado por Adel estar vivo, porque sentiu que a maneira como dividiu Adel ao meio foi rápida e fácil demais para alguém que é um potencial sucessor do rei. Adel pergunta se ele está chocado, mas ele diz a Adel que não está. Ele pergunta a Adel por que ele atacou a Rainha da Luz, e Adel se pergunta se essa pergunta deveria ser dirigida a ele ou ao príncipe. Ele diz que matar a rainha foi a vontade do rei e a vontade de todo o povo das trevas. O príncipe fica surpreso e Adel pergunta por que ele o impediu de fazer a vontade do rei. Ele diz que mesmo que o príncipe o tenha impedido, isso não parou realmente a missão do rei, já que o ataque enfraqueceu a Iris. Ele reconhece que a Iris é apenas uma menina, e mesmo que ela obtenha os poderes das runas, ela ainda é uma menina, e aquele ataque específico a desmotivou e assustou com a sua habilidade. Ele afirma que, em uma guerra como a entre brancos e negros, onde os dois líderes são superiores, quem venceria a batalha seria a pessoa que desistisse por último. E considerando o quão assustada Iris ficou com aquele ataque, ela certamente será a primeira a desistir, e isso será a passagem dos negros para vencer a luta. Ele diz que o Rei das Trevas não é estúpido, e a pessoa que assumiu que ele é estúpido é que é estúpida. Ele tem um plano perfeito para conquistar o mundo inteiro, e a luta começou no Reino de Branco. Ele informa ao príncipe que ninguém conhece a mente do rei, incluindo Valas, que está lutando nessa guerra sem saber a verdadeira intenção. Ele diz que é o único com o melhor conhecimento do rei, e isso não é uma surpresa, já que ele tem uma grande quantidade de escuridão nele, assim como o rei, e ele poderia até ser o verdadeiro filho do rei. Ele revela que a razão pela qual o rei removeu o príncipe e Groza da sua guerra é porque sabe que eles poderiam se alinhar com os brancos e poderiam ser muito difíceis de controlar. A guerra está em andamento, e ele foi responsável por matar o príncipe. A luta começa, e o príncipe inicialmente tenta se conter contra Adel, mas Adel continua atacando-o com tanta força que o príncipe também precisa lutar contra ele. Eventualmente, o príncipe o golpeia, mas Adel ri. Ele admite que pode não ser capaz de derrotar o príncipe, e é por isso que o principal motivo pelo qual o rei o enviou foi para atrasar o príncipe e não destruí-lo. O céu inteiro está cheio de guerreiros dos negros, e sem perder tempo, o rei obterá a runa progenitora e destruirá o equilíbrio das coisas, e assim destruirá o mundo. O mundo inteiro será preenchido com negros, e o rei ficará satisfeito. O príncipe se pergunta por que o rei quer destruir o mundo. Ele começa a encontrar seu caminho para chegar ao reino dos brancos e lutar com eles, mas alguns monstros o atacam. Felizmente, Groza vem ao seu resgate e abre caminho para ele passar. Ele não tem asas para voar até a ilha flutuante, e enquanto pensa no que fazer, uma luz intensa brilha sobre ele e suas costas desenvolvem asas, e ele voa para o reino de Branco. Enquanto Valas luta contra Phiols, Valas desaparece de repente, e Shima também escapa das garras do Rei das Trevas. Iris vai até as runas progenitoras e ela reza. Ela pede desculpas por não esperar pelo príncipe que consome as runas, destruindo a cidade inteira. Quando o cavaleiro vê o poder esmagador das runas, eles percebem que ela se autodestruiu. O príncipe também voa para lá, mas já é tarde demais. Ele apunhala o Rei das Trevas e o destrói, enquanto eles antecipam o que pode acontecer com os dois reinos.